paz do Senhor para quem está entrando agora, né? Quem já chegou depois que a gente já conversou um pouco. Eu quero aproveitar, antes de começar, e eu é que quero agradecer a oportunidade de, mais uma vez, poder compartilhar com vocês esse estudo, podermos tirar esse tempo para a gente estudar essa disciplina tão importante, que é a apologética, que nesses dias é de extrema importância que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente possa, como o Anderson falou, defender a nossa fé. Para mim, é um prazer ensinar a palavra, como o Anderson falou, eu ensino no discipulado. Antigamente eu dava aula nas segundas à noite, porque eu tinha mais disponibilidade de tempo no trabalho, hoje eu não tenho mais. Então, hoje eu só ministro aula aos domingos e esporadicamente quando o discipulado me escala. Mas o ensino da palavra, para mim, é algo que posso comparar como o ar que eu respiro. Eu amo ensinar a palavra, compartilhar com as pessoas os conhecimentos que o Senhor tem me dado. Não que eu saiba de tudo, porque a gente jamais vai poder abrir a boca e dizer que sabe tudo a respeito da palavra, não vai ter um momento em que você não tenha a resposta. Inclusive, hoje, quando vocês perguntarem, lembrem-se que eu não sei de tudo, pode haver pergunta que a gente precise recorrer a uma pesquisa mais profunda, e eu louvo a Deus quando eu vejo vidas que foram discipuladas por mim, quer dizer, não totalmente, mas que teve a minha contribuição e que hoje eu vejo produzindo frutos na obra do Senhor, como é o caso do Anderson e de tantos outros que estão na igreja. Então, para mim é uma satisfação, é você ver fruto do seu trabalho. E em relação às perguntas, eu quero combinar com vocês para ficar mesmo para o final, como o Anderson falou. Porque no decorrer do estudo, às vezes, a pessoa pergunta algo que eu vou responder mais na frente. Então, é melhor a gente deixar para o final, porque se eu já tiver respondido a sua pergunta no decorrer do estudo, você não vai perguntar mais, certo? Então, como o Anderson falou, estamos tendo essa série de estudos dentro da disciplina que nós chamamos de apologética, que é importante por quê? Porque por meio desse estudo, nós vamos adquirir conhecimento para a gente discernir entre a verdade e o erro em relação a religiões, a seitas e heresias tradicionais. Então, a apologética, como já foi falado, diz respeito à defesa da nossa fé. E esse estudo é de extrema importância para os nossos dias. E, necessariamente, ele passa pelo estudo das heresias. Porque é o que a gente tem visto proliferar nos dias de hoje. Por isso que é imprescindível que nós tenhamos esse conhecimento, sobretudo porque pelo fato de que esses ensinos heréticos, eles estão relacionados aos sinais do tempo, ou seja, essa propagação de heresias nos dias de hoje, eles estão relacionados aos sinais dos tempos, dos quais o Senhor Jesus falou, que nos últimos dias haveria falsos mestres, haveria falsos doutores, falsos ensinamentos, que poderiam enganar a muitos e levar a esfriar na fé. Então, daí
a importância desse estudo para nós hoje. Mas não é também só estudar. Há um desafio que é posto para nós, que é a gente assistir uma aula como essa, mas não ficar só no que a gente vai ouvir. A gente precisa conhecer a palavra. A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler os textos bíblicos. A gente precisa desse conhecimento que a gente só tem por meio da palavra. E a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é quem nos ensina e nos faz lembrar de todas as coisas. Então, hoje, nós vamos nos deter na, nos dogmas do catolicismo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos fazer um resumo histórico, ver como aconteceu o processo de paganização, estudar, refutar alguns dogmas da Igreja Católica e etc. Então, o catolicismo, a gente sabe que está, como é que eu digo, arraigado na nossa cultura, uma vez que nós fomos colonizados pelos portugueses, que desde 1500 estão aqui na nossa nação, ensinando, catequizando as pessoas. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, por muitos anos, ela foi a religião oficial do Brasil. E hoje, pelo menos estatisticamente, ela é a maior heresia que é esposada pelos brasileiros. Eu pesquisei um pouco na internet e encontrei uma pesquisa recente, publicada no Datafolha, no dia 13 de janeiro desse ano. E eles fizeram uma pesquisa e concluíram que 50% dos brasileiros hoje são católicos, 31% são evangélicos e 10% não professam nenhuma religião. É lógico que existe uma pequena porcentagem de outras religiões que eu não inseri aqui para a gente não levar muito tempo. Então, assim, há uma estimativa de que, nesse ano de 2020, o Brasil alcance a cifra de 2 milhões de habitantes. Então, se nós chegarmos a essa cifra de 2 milhões, 210, aliás, desculpa, 210 milhões de habitantes, 50% nós vamos ter 105 milhões de católicos no Brasil. É claro que existem o católico praticante e existe também aquele católico que só no nome, né? Nominal. Inicialmente, nós vamos fazer uma síntese histórica do catolicismo romano, nos situar na história para a gente poder entrar na questão dos dogmas. Então, a Igreja Católica, eu não sei se vocês já ouviram, eu já fui questionada numa aula de discipulado por uma pessoa que estava assistindo a aula, que me questionou, que foi ensinado desde pequeno de que a Igreja Católica é a verdadeira igreja fundada por Cristo. Vamos ver nessa síntese histórica como responder essa pergunta. Então, a própria Igreja Católica, ela menciona o ano de 33 depois de Cristo como a data de sua fundação. O ano 33 depois de Cristo marca a morte de Jesus Cristo. Então, o catolicismo, ele liga a sua fundação a esse ano, que foi o ano que a gente pode dizer que a igreja foi fundada, porque a igreja de Cristo, ela foi fundada quando o Senhor morreu na cruz do Calvário e pagou o preço por ela. Então, daí o catolicismo ligar a sua fundação à origem da igreja fundada por Jesus Cristo. Mas será que isso
É verdade? Será que está de acordo com a Bíblia Sagrada? Primeira coisa que a gente tem que ver é que a igreja primitiva, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada em Jerusalém. A igreja católica, ela foi fundada, ela, em Roma. Segundo, o que que a gente precisa mais aprender? A gente sabe pela Bíblia que a igreja primitiva, a gente vê lá em Atos que a partir do dia do Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada pela descida do Espírito Santo e aquele mover que encheu aqueles crentes e falavam em outras línguas e encheu eles de ousadia, de coragem, de poder, de autoridade, de unção. E aqueles crentes começaram a pregar e encher Jerusalém. A Bíblia diz que nesse dia do Pentecostes, na pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. Depois, a Bíblia fala de quase 5.000 pessoas. Então, assim, o crescimento da igreja foi rapidamente. E esse crescimento desencadeou o quê? Uma grande perseguição. É só a gente ver lá em Atos 9, que conta a história de Paulo, o perseguidor da igreja já naquela época. Mas essa perseguição, ela teve um propósito de Deus, porque a perseguição fez com que a igreja saísse de Jerusalém e fosse por onde quer que os cristãos iam, eles iam anunciando as boas novas do Evangelho. Então, durante os 3 primeiros séculos da era cristã, ou seja, até mais ou menos o ano 300 depois de Cristo, essa perseguição, ela contribuiu para que a igreja mantivesse a sua pureza e fosse preservada de líderes ambiciosos, de líderes maus. Por quê? Porque por causa da perseguição, só quem era verdadeiramente cristão tinha coragem de colocar a sua cabeça a prêmio. Porque naquela época era um grande desafio ser cristão, porque eles eram perseguidos e mortos. Basta a gente ver a história de Saulo de Tarso, que perseguia, prendia, espancava e matava os cristãos. Então, naquela época, só os realmente salvos se dispunham a pagar esse preço. Então, isso preservou a igreja de forma pura e separada do mundo. Agora, o que que aconteceu? Quando os imperadores romanos se propuseram a exterminar a igreja cristã, a gente sabe que eles desencadearam perseguição à igreja, a igreja que estava fundada lá em Roma, e se propuseram, eles queriam exterminar a fé cristã. Então, todos aqueles que renunciavam ao paganismo e declaravam a sua fé em Deus, eles eram candidatos ao martírio. Basta a gente estudar a história e ver os espetáculos que eram realizados no Coliseu Romano, quando milhares de cristãos eram soltos naquela arena para serem devorados pelos animais ferozes que estavam famintos. Então, durante durante séculos, aconteceu essa perseguição. Porém, no ano 306, ascendeu ao trono do Império Romano o imperador Constantino, chamado o Grande. O que que este imperador fez? Ora, ele percebeu a força crescente da religião cristã e resolveu usar essa força politicamente para fortalecer o seu próprio poder e para também enfrentar a decadência romana que já estava iniciando. Então, esse imperador, o que que ele fez? Ele promulgou o Edito de Milão. Edito é a mesma coisa que decreto. Então, esse Edito de Milão,
ele trouxe duas determinações. A primeira, reconheceu a liberdade de culto religioso, em particular do culto cristão. Segundo, aboliu o culto pagão oficial. A gente sabe que o Império Romano ele era pagão e adorava todo tipo de Deus. Então, esse culto foi abolido e reconhecido a liberdade de culto religioso para os cristãos. Então, a priori, esse benefício do imperador Constantino parecia, sim, a ascensão, o triunfo do cristianismo. Mas a gente vai ver que produziu resultados desastrosos dentro da igreja cristã, dentro da igreja de Cristo. No ano 380, quando ascendeu ao trono o imperador Teodósio, o que ele fez? Ele editou outro, promulgou outro edito, o Edito de Tessalônica. E aí sim, ele decretou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Aí então começou a decadência doutrinária, moral, espiritual da igreja. Como? Ora, toda aquela leva de milhares de romanos que eram pagãos foram recebidos no seio da igreja, foram batizados, recebidos como membro, porém não haviam passado pela verdadeira conversão bíblica, que é a conversão a Cristo. Então, essas pessoas foram inseridas no seio da igreja e trouxeram consigo o quê? Todos os deuses da mitologia romana, que, segundo eles, era o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Então, aí, gente, começou a decadência da igreja cristã, certo? E nesse ínterim, começou, então, a ser desenvolvido a adoração a Maria, os cultos da igreja começaram a perder os elementos espirituais, a unção, a direção, a inspiração do Espírito Santo de Deus, e aos poucos a igreja foi abandonando a dependência da graça de Deus. Por quê? Formas pagãs, com ênfase no mistério, na magia, foram sendo colocados dentro da igreja e influenciando essa igreja. Foi inserido, então, o altar, foi inserida a missa, inserido as imagens de escultura, a autoridade da igreja foi dita, foi centralizada e dita que a igreja era infalível e não dependia da vontade de Deus. Então, tudo isso contribuiu para que a igreja cristã morresse e surgisse, então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que se afastou totalmente dos princípios cardeais do Evangelho e viveu séculos como um barco à deriva, até que nós tivemos o advento da Reforma Protestante em 1517, quando Martinho Lutero, que era um monge alemão da Igreja Católica, lendo o livro de Romano, fez de Romanos 1,17b a sua bandeira, né? O justo viverá pela fé. Então, a partir daí, foi que começou o movimento protestante de retorno aos princípios da verdadeira e legítima igreja cristã. Agora, nós vamos ver, resumidamente, o processo, como foi esse processo de paganização da igreja romana dentro desse período, quando ela começou a se desviar da simplicidade do Novo Testamento até os nossos dias. Primeira coisa que eu quero diferenciar para vocês é doutrina e dogma. O que é uma doutrina? A doutrina é uma verdade que é fundamentada na Bíblia, como lá se encontra. Por exemplo, a doutrina da Trindade,
como lá se encontra. Na Bíblia, a gente estuda como ela está lá, sem acréscimo. O dogma é uma maneira como a igreja entende e crê nessas doutrinas. Por exemplo, a doutrina, o ensinamento bíblico de que quem morre ou vai para o céu ou para o inferno. Não tem meio termo. É uma doutrina que está inserida por toda a Bíblia Sagrada. A Igreja Católica criou o dogma do purgatório, que nós vamos ver mais na frente. É a maneira como ela entende e crê uma doutrina bíblica. Então, essa é a diferença entre doutrina e dogma. Então, o que a Igreja Católica fez? Ela criou dogmas das doutrinas bíblicas. E eu vou citar alguns aqui rapidamente, certo? Por exemplo, no ano 431, ela criou o dogma de que Maria é mãe de Deus. Ora, a gente sabe pela Bíblia Sagrada que Jesus, como Deus, ele só tem Pai. Ele é o Filho unigênito de Deus. Isto é ponto pacífico na Bíblia. Jesus, como homem, ele só tem mãe. José foi pai adotivo de Jesus. É por isso que a Bíblia chama Jesus de semente da mulher. Lá em Gênesis 3,15. Por que semente da mulher? Porque Jesus nasceu apenas da mulher. Na concepção de Jesus, não teve participação de homem. Por isso, ele é a semente da mulher. Então, o dogma de que Maria é mãe de Deus, isso não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Foi criado no ano de 431. No ano de 593, a Igreja Católica começou a ensinar o dogma do purgatório, que nós vamos estudar mais na frente. No ano 608, a Igreja Católica começou o papado, que nós vamos também estudar mais na frente, bem mais definido. No ano 609, foi inserido o culto à Virgem Maria e também a invocação dos mortos, que também não tem respaldo na Bíblia Sagrada. A própria Maria, lá em Lucas, no Magnificat, que é o Cântico de Maria, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma chama Jesus de Salvador. No ano 880, começou a canonização dos santos. No ano 1000, foi estabelecido o cânon da missa, ou seja, foi decretado, foi dogmatizado a missa. No ano 1074, proibiram o casamento para os sacerdotes. Até essa data, os sacerdotes católicos, eles casavam. No ano seguinte, 1075, compulsoriamente, todos os sacerdotes católicos tiveram que se divorciar, se separar das mulheres. No ano 1095, criaram as indulgências plenárias. O que eram essas indulgências plenárias? Eram pagamentos, gente, que eram cobrados pelo perdão dos pecados. Nós vamos ver mais na frente sobre isso aí. No ano 1186, o Concílio de Verona instituiu a chamada, entre aspas, Santa Inquisição, que de santa não tem nada. Foi maldita, porque o que era a Inquisição? Era um tribunal católico, tribunal da Igreja Católica, que perseguia, julgava e condenava as pessoas que eram acusadas de desviar de suas normas de conduta e que também eram declaradas hereges. Então, no bojo dessa Inquisição, milhares de cristãos foram declarados hereges e sentenciados a mortes cruéis por essa Inquisição. A gente sabe que teve o Papa, se eu não me engano, foi João Paulo II, que pediu perdão aos evangélicos por essa Inquisição. Isso aqui foi criado pelos papas nessa época.
Depois, em 1190, eles começaram a vender as indulgências plenárias, que era o perdão de pecados, que era calculado, veja bem, era calculado esse perdão de pecados com base na posição social e com base em cada pecado que deveria ser perdoado. Então, imagina aí quanto que a Igreja Católica não cobrava por esses pecados. Esse foi um dos motivos que levou Martinho Lutero a se insurgir contra a Igreja Católica. Há uma frase que eu pesquisei e que achei interessante, que eles diziam assim, abre aspas, assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma sai do purgatório e vai voando para os céus. Fecha aspas. Era a frase que eles comumente usavam nessa para justificar a venda de indulgências. E por aí vai a criação dos dogmas, que eu não vou citar para a gente não levar muito tempo, certo? Agora vamos estudar um pouco sobre a questão da liderança da Igreja Católica. A gente sabe, pela história, que a Igreja Católica ela considera o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Aí eu pergunto, será que realmente Pedro é o fundamento da igreja? Com base em que a Igreja Católica afirma e tem esse dogma e crê piamente e ainda hoje defende que Pedro é o fundamento da igreja? Então, o texto que a Igreja Católica usa é Mateus 16, do versículo 16 a 19. Ela criou esse dogma do papado, que tem Pedro como primeiro papa e o fundamento da igreja. Veja o que a Bíblia diz. Nesse texto aqui, qual é o contexto? Antes de ler o texto. A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e perguntou a eles: o que as pessoas dizem a meu respeito? Aí eles disseram: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta que ressuscitou. Aí Jesus virou-se para eles e disse: e vocês? O que dizem que eu sou? Aí a gente tem aquela confissão de Pedro, quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse assim: Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Desta passagem, o que a Igreja Católica Romana extrai? Primeiro, a afirmação da Igreja Católica: Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, a Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele pode abrir a porta do reino dos céus. Terceiro, Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Quarto, toda a autoridade eclesiástica foi conferida a Pedro até nossos dias, através da linhagem de bispos e de papas, todos vigários de Cristo aqui na terra. Agora, vamos para a Bíblia. Porque se nós compararmos essa teologia católica com a Bíblia a respeito do apóstolo Pedro, nós vamos concluir alguns pontos. Primeiro ponto que nós podemos
é concluir desse texto. Ora, quando o Senhor falou e disse, tu és Pedro, a gente vai para o original do Novo Testamento, que é o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego. Pedro, no original grego, é Petros. Petros significa uma pedra pequena, pedrinha, pedregulho. Então, quando o Senhor disse, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pedra pequena, uma pedrinha, pedregulho. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No original grego, pedra significa pedra, rocha maciça ou um grande rochedo. Então, o que o Senhor quis dizer? Quando ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o Senhor estava falando sobre a confissão que Pedro acabava de fazer. Qual foi a confissão que Pedro tinha acabado de fazer? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor Jesus disse, pois é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Aqui, Jesus fez um trocadilho. Tu és Pedro, pedrinha, pedregulho, insignificante. Mas sobre esta pedra, ou seja, a confissão anterior de Pedro, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Pois eu também te darei as chaves do reino dos céus. Aqui, gente, chaves do reino do céu não é chave para abrir e fechar porta. Como a Igreja Católica diz que Pedro é quem abre a porta do céu e fecha. Aqui, chave fala de autoridade. O que Jesus estava dizendo? Que ele dava autoridade para Pedro e os seus discípulos, os demais discípulos, autoridade para pregar a palavra, autoridade sobre os demônios. É só você ver a história que está lá em Atos 3, quando Pedro disse para aquele coxo, aquele paralítico, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que o coxo, o paralítico, se levantou. Então, o Senhor estava falando desta autoridade que ele estava entregando a Pedro e aos discípulos. Então, aqui, gente, cai por terra toda essa interpretação, esse raciocínio errado da Igreja Católica, que vem sendo ensinado por longos anos. Outra refutação também que nós temos é do próprio Pedro. Quando Pedro, ele diz lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, quando ele estava pregando lá em Jerusalém, ele disse que este Jesus é a pedra que por vós foi rejeitada, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Ele diz claramente que Jesus é a pedra e que ele é a rocha angular que foi rejeitada pelos construtores, que no caso eram os judeus, mas que por Deus ela foi eleita, preciosa. Então, ele falava de Jesus Cristo, o próprio Pedro. Lá em 1 Pedro também, ele diz claramente, lá em 1 Pedro 2, e o versículo, 1 Pedro 2, o versículo 4, ele diz assim, olha, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas por Deus, eleita e preciosa. Então, o próprio Pedro, ele diz claramente que Jesus Cristo é a pedra sobre a qual ele edificou a sua igreja. Agora vamos ver
vamos refutar pela Bíblia a questão do papado, né? Do primado de Pedro, que a Igreja Católica afirma. Então, dessa interpretação errada dela, desse texto que nós acabamos de ver, procede outro grande erro, que é exatamente o ensino de que Jesus fez de Pedro príncipe dos apóstolos, pelo que ele veio ser o primeiro bispo de Roma, do qual todos os papas são legítimos sucessores. Aí vem a seguinte pergunta: Pedro esteve em Roma? Segundo os estudiosos, não existe prova nenhuma, nem bíblica, nem histórica, que Pedro esteve em Roma. Mas a tradição romana, a tradição católica, diz que Pedro foi o primeiro papa em Roma por cerca de 25 anos. Mas esta declaração de que Pedro foi o primeiro papa não se confirma nem pela história e nem pela Bíblia. Não temos essa confirmação na Bíblia Sagrada. Além do mais, algumas expressões que a Igreja Católica usa a respeito do Papa, elas confrontam a Bíblia Sagrada e são explicitamente contestadas pela Bíblia. Por exemplo, a Igreja Católica diz que o Papa é o sumo pontífice e pastor de toda a Igreja. A Bíblia diz que quem é o sumo pastor da Igreja é Jesus Cristo. A Igreja Católica diz que o vigário, que o Papa é o vigário de Jesus, ou o representante de Jesus aqui na Terra. A Bíblia diz que quem é o representante de Jesus aqui na Terra, que é o Consolador, é o Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós temos refutado claramente esse dogma da Igreja Católica de que Pedro é o Papa. Mas existe também mais argumentos dentro da palavra. Bom, vamos raciocinar. Se Pedro foi o primeiro Papa, como a Igreja Católica diz, então Pedro foi um Papa diferente. Vamos ver pela Bíblia. Então, deixando de lado o fato de ter Pedro estado ou não estado em Roma, o fato é que, se ele foi papa, como a Igreja Católica diz, ele foi um papa diferente. Porque a Bíblia mostra, a respeito de Pedro, primeiro, que Pedro era pobre. Lá no episódio da cura do paralítico, Pedro diz: olha para nós, não temos ouro nem prata. Pedro era pobre, mas é Pedro quem diz assim: mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diz a Bíblia que o paralítico se levantou e andou. Então, aqui contradiz o que a Igreja Católica diz e vive. Segundo, Pedro era casado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro de febre. Terceiro, Pedro era um homem humilde. Ele nunca aceitou ser adorado. Quando ele chegou na casa de Cornélio, que Cornélio estava com a família toda reunida para ouvir a pregação de Pedro, a Bíblia diz que Cornélio caiu de joelho diante de Pedro. E Pedro disse: não faça isso, porque eu sou homem como você. Então, Pedro era um homem humilde, que não aceitava adoração. Quarto, Pedro foi um homem repreensível. Pedro foi repreendido por Paulo quando ele comia com os gentios e, a uma certa altura, com medo de ser repreendido, de ser contestado pelos judeus que defendiam a circuncisão, ele se esquivava de comer com os gentios. E Paulo confrontou Pedro e repreendeu Pedro. E a gente vê pela Bíblia que Pedro humildemente aceitou a repreensão de Paulo. O inverso. Se o Papa é sucessor de Pedro, então o Papa é um Pedro diferente. Agora vamos contestar o que a Igreja Católica diz. Ora, nós dissemos que Pedro era pobre. Os papas, o Vaticano, gente, é um dos estados mais ricos.
Segundo a estimativa atual, o Banco do Vaticano, ele é detentor de uma fortuna em torno de 6 bilhões de dólares. E os papas são os administradores dessas fortunas. Então, é uma antítese completamente de Pedro. Pedro era pobre, os papas são riquíssimos. Segundo, Pedro era casado, os papas são celibatários, eles não casam, porém ensinam que o casamento é um sacramento, é uma contradição na Igreja Católica. Pedro foi repreensível, como eu falei agora há pouco. Os papas, eles são considerados infalíveis nas suas decisões e nos seus decretos, além de que são adorados, respeitados e venerados por todos os seus seguidores. Então, aqui a gente vê que a Bíblia, ela traz prova suficiente de que esse dogma da Igreja Católica, criado no decorrer de toda a história da Igreja Católica e ensinado até hoje, é uma grande heresia a respeito da pessoa desse humilde servo do Senhor, que foi o apóstolo Pedro. Agora nós vamos entrar na questão, já são 9h30, né? Vamos correr um pouquinho. Na questão da crença, das crenças, dos dogmas. Vamos estudar alguns dogmas do catolicismo. O primeiro que nós vamos estudar é o purgatório, que foi um dogma que foi começado a ensinar no ano de 593 e no ano de 1439 foi dogmatizado e declarado artigo de fé pela Igreja Católica. O que é o purgatório, em resumo? É um lugar purificador de pecados. E essa purificação, ela se dá pelo fogo. Então, o conceito de purgatório é esse: é um local que purifica os pecados pelo fogo e que fica entre o céu e o inferno. Quem é que vai para o purgatório, segundo a Igreja Católica? Todas aquelas almas que aqui na Terra não eram tão maus a ponto de merecer o inferno, mas que também não eram tão boas a ponto de merecer o céu. Essas vão para o purgatório, para lá serem purificadas dos pecados até estarem aptas a se encontrar com Deus. Então, de acordo com essa teologia, esse dogma, essa interpretação da Igreja Católica, o purgatório, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre pena. Cumpre pena por causa dos pecados cometidos aqui na Terra. Esse dogma, ele foi instituído no Concílio de Trento, entre 1540 e 1560. E esse Concílio de Trento, ele foi convocado para tentar sufocar a reforma protestante. Então, no Concílio de Trento foi dogmatizado esse dogma do purgatório, e foi também criado alguns sufrágios, ou seja, algumas ajudas para as almas que estivessem no purgatório. Então, eles destacaram 3 ajudas. Primeira ajuda, oração pelos mortos. Então, a Igreja Católica diz que a reza pelos mortos ajuda, beneficia os que estão no purgatório. Segundo, as missas. As missas são os principais recursos empregados em benefício das almas que estão no purgatório, certo? Porque, segundo a Igreja Católica, a missa beneficia não só a alma que sofre no purgatório, mas também acumula méritos àqueles que as providenciam. Daí a gente vê hoje as pessoas mandarem rezar missa de 7º, de 10º, de mês, de 2 meses, de ano, de 2 anos. Então, assim, por quê? Porque as pessoas foram ensinadas de que as missas, elas ajudam
quem está as almas do purgatório, mas também acumula mérito para quem está aqui na Terra. Terceira ajuda para as almas do purgatório, esmolas. Dar esmolas com a intenção de aplicar as necessidades das almas que penam no purgatório. Dar esmolas, segundo eles, abre aspas, é jogar água nas chamas que devoram as pessoas no purgatório. Então, a gente, quando vai para a Bíblia, para a refutação, primeira coisa que nós, que temos o conhecimento da palavra, a gente vê é que o purgatório é uma fábula engenhosamente montada, uma fraude, um dogma vergonhoso diante de Deus, um desrespeito à obra redentora de Jesus Cristo, que foi perfeita. Ela é antibíblica, esse ensino, ele é antibíblico, ele é absurdo e ele é cruel, porque as pessoas estão sendo enganadas, levadas ao inferno por conta desse falso ensinamento, desse dogma antibíblico cruel que vem sendo ensinado há séculos pela Igreja Católica. Porque pela Bíblia, certo? Nós vamos contestar e ver que a doutrina, ou aliás, o dogma do purgatório, ele é um disparate em relação a Deus. Primeiro, Deus, se ele agisse assim, ao lançar seus filhos no purgatório, Deus estaria dizendo, com isso, que o sacrifício do seu filho seria insuficiente. Jamais Deus agiria assim. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único caminho. Deus não deixou nenhum outro. A verdade e a vida não tem outra saída. Porque se Deus tivesse deixado outra saída, outra religião, outro lugar como purgatório, Deus estaria assumindo e estaria sendo injusto com seu filho, porque ele estaria menosprezando o sacrifício perfeito de seu filho. Segundo, Jesus, que está nos céus e intercede por nós, se isso fosse verdade, ele estaria impossibilitado de livrar as almas que estão no purgatório. Por quê? Porque só o Papa tem as chaves desse lugar. Terceiro, dizer que as almas expiam suas faltas no purgatório é atribuir poder ao purgatório, o poder do sacrifício de Jesus. É dizer que o fogo do purgatório tem mais poder do que o sangue de Cristo. Então, o dogma do purgatório, ele é um sacrilégio diante de Deus, blasfêmia diante de Deus para com a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário. A gente sabe pela Bíblia que a obra expiatória de Cristo, ela é plena, perfeita, eterna, universal. Ela tem o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo tem poder de perdoar todo e qualquer pecado que o homem cometa aqui na terra, à exceção da blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo. Então, a gente vê que, em relação à perfeita libertação do pecado, o que a Bíblia diz? E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o sacrifício de Cristo liberta o homem de todo o pecado. Quanto à completa libertação do juízo divino, a Bíblia diz: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a obra de Cristo liberta o homem completamente do juízo divino. Não existe mais fogo do purgatório. Terceiro, quanto à completa justificação pela fé em Cristo, justificados pela fé em Cristo,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à intercessão de Cristo, a Bíblia diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Então, a Bíblia não trata, gente, de purgatório algum. A Bíblia fala claramente de dois lugares: o inferno e o céu. O inferno, ou Geena, que é o lago de fogo e enxofre, para onde irão todos os ímpios depois do julgamento do grande trono branco, e de lá jamais sairão. Ali sim o suplício será eterno. Quando nós lemos a parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas, nós vemos também que há aqui na terra, que nós não sabemos onde fica, mas há um lugar chamado Hades, que é o lugar, a região dos mortos, onde Deus guarda o espírito e a alma dos que morrem sem Cristo. Pela parábola do rico e do Lázaro, nós sabemos que quem está lá nesse local não tem permissão para sair. As chaves do Hades estão nas mãos do Senhor Jesus Cristo, está lá no Apocalipse. Essas chaves eu já falei, fala de autoridade. Então, quem é lançado no Hades não tem permissão para sair. Não existe reza, não existe missa, não existe esmola, não existe mais nada, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, para esses, depois da morte, só vem o juízo. Então, esse dogma do purgatório é uma fábula fraudulenta, mentirosa, cruel, que está enganando as pessoas. E a gente vê que hoje ainda é muito forte nas pessoas católicas esta questão do purgatório. Agora vamos para um outro ponto muito forte do catolicismo, que é a questão de Maria, certo? A gente vê que a essência da adoração da Igreja Católica, ela não gira em torno nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo. Ela gira em torno da pessoa da Virgem Maria. Nós somos até, os crentes, somos contestados por ele, porque eles dizem que a gente não gosta de Maria. Mas esta não é a verdade. A Maria, nós colocamos ela, damos o devido lugar a ela, como a mãe santa, a mulher virtuosa, que foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Com certeza, uma moça de valores, de princípios, que foi escolhida dentre todas as virgens de Israel para ser a mãe do Salvador. Porém, não passa disso. Mas a Igreja Católica, ela centraliza a sua vida eclesiástica e a sua adoração na pessoa de Maria. Daí nós dizemos que a Igreja Católica, ela é mariocêntrica, ou seja, Maria é o centro da vida eclesiástica e da adoração. Nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro da nossa adoração e é o centro de tudo nas nossas vidas. Então, existe um livro da Igreja Católica que é chamado de Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, e neste livro, Maria, ela é apresentada como uma deusa, como uma divindade. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês virem. Abre aspas. Ele disse assim: sois onipotente, ó Maria, visto que vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo quanto vós quereis. Os pecadores, só por intercessão de Maria, obtêm o perdão. Fecha aspas. Outra frase, abre aspas. Maria livra do inferno a seus devotos. Um verdadeiro devoto de Maria não se perde. Fecha aspas. Outra aspa. Maria é advogada poderosa para todos salvar. Ela é toda poderosa junto a Deus. Fecha aspas. Outra frase, abre aspas. Muitas coisas se pedem a Deus e não se alcançam.
pede-se a Maria e consegue-se. Fecha aspas. Então, aqui a gente vê que essas declarações feitas em torno de Maria pela Igreja Católica, elas são completamente contrárias às doutrinas da palavra de Deus. Vamos só agora refutar essas doutrinas. Primeiro, a questão de que Maria foi concebida sem pecado. A Igreja Católica diz que Maria, ela é toda santa, imuna de toda mancha de pecado, plasmada pelo Espírito Santo e formada nova criatura. O que a Bíblia diz? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Hebreus 7:26 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. De quem a Bíblia fala? De Jesus Cristo. Então, no primeiro versículo, a Bíblia diz que todos pecaram. Todos, inclusive Maria. O único que foi concebido sem pecado, como a Bíblia diz, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, santo, foi Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica investe, desvia a realidade do Filho, de quem é o Filho de Deus, para a pessoa de Maria, para justificar a adoração a Maria. Outra afirmação: Maria permaneceu sempre virgem. Diz a Igreja Católica que Maria sempre foi virgem Maria sempre foi virgem a partir do nascimento de Jesus. Ela nunca teve relações com José. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos além de Jesus. O que a Igreja Católica usa para justificar esse seu dogma? Ela diz que quando a Bíblia fala de irmãos e irmãos de Jesus, na realidade, a Bíblia estava falando de primos. Só que a própria Bíblia desfaz esta interpretação errada, porque lá em Lucas 1:36, a Bíblia faz claramente a distinção, quando ela diz que Isabel era prima de Maria. Então, se aqueles que a Bíblia chama de irmãos fossem primos, a Bíblia não teria empregado errado essa nomenclatura de irmãos. Depois, a Bíblia diz lá em Mateus 1:25, que José não conheceu Maria, ou seja, José não teve relações sexuais com Maria, até que nasceu o seu primogênito. O que nós entendemos com isso? Primeiro, depois que Jesus nasceu, José viveu normalmente, maritalmente com Maria. Segundo, se a Bíblia chama Jesus de primogênito, é porque ele foi o primeiro e Maria teve outros filhos. Porque a Bíblia faz a distinção muito clara. Quando ela fala de Jesus como filho de Maria, Jesus como homem, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Quando a Bíblia fala de Jesus como Deus, a Bíblia fala que ele é o unigênito. Então, se Maria tivesse tido apenas Jesus Cristo, ele seria o unigênito de Maria, e não o primogênito. Então, a gente vê a interpretação errada da Igreja Católica nessa questão de Maria. Outra contestação. A Bíblia diz que Maria é medianeira, intercessora, adjutora, advogada, auxiliadora. O que a Bíblia diz? 1 Timóteo 2:5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe essa questão de peça à mãe que pede ao filho. Não.
Entre Deus e os homens, só há um intercessor, um mediador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Outra refutação a um dogma da Igreja Católica. A Igreja Católica diz que Maria ressuscitou, que Maria subiu, foi assunta aos céus. Hoje é comemorado a ascensão de Maria ao céu. O corpo de Maria, diz a Igreja Católica, que subiu ao céu, está lá no céu, junto com Jesus. Esse foi um dogma declarado em 1950 pelo Papa Pio XII. Ora, a gente sabe, Paulo diz que Jesus foi a primícia dos que ressuscitaram. Apenas Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai. Maria está ainda aguardando a ressurreição dos mortos, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Já estamos caminhando para o final. Vamos falar um pouco agora sobre a doutrina, o dogma da transubstanciação. O que a Igreja Católica diz? A gente sabe que na missa, o Papa, quando vão celebrar a Eucaristia, a comunhão, os fiéis só comem a hóstia e não têm acesso ao vinho. Por quê? Porque, segundo a Igreja Católica, eles criaram o dogma da transubstanciação. O que esse dogma diz? Que pela consagração do pão e vinho, quando o pão e o vinho são consagrados, a Igreja Católica diz que opera-se uma mudança na substância do pão e do vinho. E que mudança é essa? Diz a Bíblia que toda a substância, a Bíblia não, diz o dogma da Igreja Católica, que toda a substância do pão e do vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, tal como está no céu. Esse é o dogma da transubstanciação. E, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que não existe um só versículo a essa tese de que o pão e o vinho que são usados na missa, ao serem consagrados, transubstanciam-se física e espiritualmente no corpo de Cristo, assim como ele está no céu. Daí, os católicos só comerem o pão, porque ali no pão, eles dizem que ali está o corpo de Cristo, tal qual está no céu, físico e espiritualmente. A Bíblia, ela não diz assim. A Bíblia diz que o pão e o vinho são apenas símbolos. O pão é pão e o vinho é vinho. O pão é pão e o vinho é o suco de uva não fermentado. O cálice. Quando eles são consagrados a Deus, eles simbolizam o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, hoje aqui na Terra, não é nem o pão, nem é o vinho. É a igreja, conforme diz a palavra de Deus. A igreja de Cristo é quem é o corpo, a representante do corpo de Cristo aqui na Terra. Para a gente encerrar, a gente vai falar, por fim, sobre a tradição e a Bíblia. O que é a tradição da Igreja Católica? O que aconteceu? Desde o momento em que a Igreja Católica começou a inovar, a criar esses dogmas, ela teve dificuldade de justificar esses dogmas que nós falamos no começo, que comentamos agora. Ela teve dificuldade de justificar as escrituras sagradas, porque a gente vê claramente pelas escrituras que não tem respaldo a esses dogmas. Então, como não era possível voltar ao paganismo e voltar-se para a Bíblia, porque ia contradizer completamente todos os dogmas, o que foi que a Igreja Católica fez? Qual foi a medida que a Igreja Católica tomou? No Concílio de Tolosa, em 1229. Ela proibiu
terminantemente a leitura da Bíblia. A Bíblia só poderia ser lida pelos bispos, pelos sacerdotes. Os leigos não tinham autorização da Igreja Católica para ler a Bíblia. Então, qual foi o resultado disso? Ignorância total do povo a respeito das Escrituras Sagradas. Até que veio a Reforma Protestante. Com a Reforma Protestante, o que aconteceu? A Bíblia voltou a ser lida e voltou a ter o seu valor como única regra de fé e prática do cristão. E a sua mensagem passou a ser pregada, onde quer que se fizesse sentir os efeitos e a influência da reforma. Ora, como a maioria dos dogmas da Igreja Católica não tinha o respaldo da Bíblia, em mais uma demonstração de rejeição das Escrituras, o que a Igreja Católica fez? Ela estabeleceu a tradição católica, que contém no seu bojo todos esses dogmas dos quais nós falamos. Então, eles estabeleceram a tradição católica como autoridade para apoiar os seus dogmas e enganos. Autoridade igual à da Bíblia. Então, para a Igreja Católica, a tradição que contém todos esses ensinos heréticos que contradizem as doutrinas bíblicas, essa tradição tem autoridade igual à da Bíblia. Então, impedidos de interpretar a Bíblia por si mesmo, os leigos estavam privados de ver quão desrespeitosos eram os dogmas acobertados pela tradição. Então, somente desta forma, os dogmas fundamentados na tradição estariam resguardados do julgamento e a Bíblia reduzida, assim, a um livro ininteligível e destituído de toda a autoridade. A tradição católica, que foi declarada igual às Escrituras Sagradas, ela é, sem dúvida nenhuma, o que a Bíblia chama de outro evangelho. Está lá escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, o catedrático, o grande estudioso, grande ensinador, apóstolo Paulo, ele está lá. Ele falou lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho que não seja esse que eu tenho anunciado, ele seja maldito, seja anátema. Então, essa tradição, ela é, sem dúvida, outro evangelho. É a antítese do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha nenhum lugar na igreja primitiva. O apóstolo Paulo, que, como eu falei, o maior doutrinador, escritor do Novo Testamento, ele escreveu sobre a suficiência do evangelho. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, elas são suficientes. Não precisa de mais outro livro para interpretar as Escrituras Sagradas. O que Paulo diz? Ele diz assim, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, a gente vê claramente que essa tradição, ela é um outro evangelho criado por homens, retirado da Bíblia, interpretado ao seu bel prazer, conforme as suas conveniências, conforme os seus pensamentos. Se a gente vê Apocalipse, a gente vai ver que existe, sim, um castigo
para esse tipo de coisa está lá em Apocalipse, a gente já vai encerrar, capítulo 22 e o versículo 18, a Bíblia diz assim claramente, versículo 18, porque eu testifico a todo e qualquer que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro da vida. Então, gente, para encerrar, a tradição, ela resiste a qualquer análise mais superficial que você faça à luz da Bíblia. Até uma criança que conheça a Bíblia, ela sabe refutar esses dogmas da Igreja Católica. No ano 450, o Vicêncio, ele disse assim, inovações são coisas de herege e não de crentes ortodoxos, de crentes que conheçam a ortodoxia da palavra de Deus. Os verdadeiros hereges são eles que criaram essa rede de heresias baseada na palavra de Deus e vem sendo ensinado de pai para filho por séculos e séculos. Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata, que é a tradução oficial da Bíblia, que é usada pela Igreja Católica, ele escreveu, para a gente encerrar, as coisas que se inventam e se apresentam como tradições apostólicas, sem autoridade e sem testemunho das Escrituras, serão atingidas pela espada de Deus. Então, gente, aqui a gente conclui, eu concluo o nosso estudo. Nós vamos abrir agora as perguntas, se ainda for possível. O que eu quero falar é assim, irmã, porque por esse tempo todo, né, de ensino deles, os filhos vão crescendo e aprendendo, e a gente sabe que também tem uma parte grande por falta do conhecimento, né, que eles eram proibidos. Mas e agora, irmã? E agora? Essa falta de conhecimento, ela ainda permanece tão forte assim, que as pessoas não permanecem? Permanece porque é como você falou, vem sendo ensinado de pais para filhos. Você sabe que existe o catecismo, as crianças são ensinadas desde pequenas sobre os dogmas da Igreja Católica. Isso fica arraigado nelas. O que a gente pode fazer hoje é pregar a palavra de Deus. O Evangelho, as boas novas do Evangelho podem friamente esclarecer essas pessoas. Agora, é claro que somente aquelas pessoas que abrirem seu coração, porque, assim, existem pessoas que elas não se permitem. É verdade. Porque eu tenho amiga, ela é devota de Maria, mas ela já me disse para mim, ela disse, olha, a gente não discute religião, você fica com a sua crença e eu fico com a minha. Pronto. Então, assim, a pessoa fecha a porta do seu coração e prefere ficar na ignorância. E crê piamente. Por quê? Porque eles foram ensinados a vida inteira de que esses dogmas são verdadeiros. Infelizmente, não abre a mente para ler a palavra e conhecer a verdade. Porque eu também conheço pessoas que eram católicas, praticantes, mas que começaram a ler a Bíblia e começaram a ver, como eu falei, que até uma criança que lê a Bíblia sabe refutar os dogmas. E eu tenho uma amiga que ela era católica praticante, mas ela começou a ler a Bíblia e hoje ela é uma crente no Senhor Jesus Cristo. E ela me disse que foi a leitura da Bíblia que abriu a mente dela. Então, assim, é questão de escolha, gente. É questão de escolha. Aquela pessoa que escolhe abrir o seu coração para conhecer a verdade, que abre a mente para não ficar na cegueira, é aquilo que a Bíblia diz. Abre a sua porta, o Senhor entra.
O Senhor entra, abre a mente, dá o conhecimento da palavra, para que a pessoa, então, escolha seguir a Cristo. Agora, Interessante. para aqueles que fecham a porta, a gente não pode fazer nada. Só orar para que Deus tenha misericórdia e um dia eles se permitam conhecer a verdade da palavra de Deus. É Mais verdade, alguém? irmã. A paz do Senhor, uma boa noite, viu? E gostei muito das suas explicações. Paz do Senhor, minha irmã. Boa noite. Amém. Glória a Deus. Sim. Paz do Senhor para Paz do todos. Senhor. Pronto, é o seguinte, eu estava lendo há pouco tempo sobre Martinho Lutero, e foi citado aí, né, sobre a questão das 95 teses e toda aquela reforma que houve, e de repente o autor ele fala que Martinho Lutero ele meio que questionou em algum momento o fato de ele ter feito isso, porque a partir do momento em que a Bíblia ela foi traduzida as pessoas tiveram acesso à palavra, começou a se ter novas interpretações, aí fugiu um pouco do controle. Aí eu queria saber só em relação a isso, como é que a irmã entende em relação a isso? Houve esse tipo de arrependimento dele, ou tinha que ser realmente feito isso, essa divulgação mesmo da palavra de Deus? Olhe, como eu falei, quando a Igreja Católica proibiu a leitura da Bíblia, as pessoas mergulharam na ignorância total das Escrituras. Sim, Só quem tinha acesso à palavra eram os monges, os bispos, os padres, os papas. E Martinho Lutero era um monge e tinha o acesso. Então ele foi iluminado pelo Espírito Santo e começou a ler a Bíblia, começou a ler a doutrina da justificação que está lá em Romanos e começou a ver, a comparar com os dogmas que eram ensinados pela Bíblia, ou pela Igreja Católica, desculpe. Então, isso levou ele a pregar as 95 teses e levou ele, então, a se insurgir contra a Igreja Católica. Mas, o que, que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica depois, liberou o ensino da Bíblia Sagrada, mas essa liberação não trouxe tanto efeito, porque as pessoas já estavam habituadas, ensinadas e a acharem que estavam certas, que os dogmas católicos eram a entendi. verdade e que não precisava ler a Bíblia. Somente aqueles que eram alertados pelos reformadores, porque, como nós vimos, por onde a influência da reforma ia chegando, que a Bíblia ia sendo pregado, pessoas iam sendo esclarecidas e iam se convertendo. Mas aí a gente vai para o que eu acabei de falar na pergunta da irmã. Essa questão de você permanecer na ignorância e de você ser iluminado pela leitura da Bíblia Sagrada passa pela questão da escolha. É como a Bíblia diz, é como o Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu abro, eu entro e ceio com você. Então, a verdade das Escrituras hoje é acessível para todos. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Então, a Bíblia hoje, os próprios católicos hoje, eles têm a Bíblia, alguns leem, só que a gente precisa de um ingrediente a mais para a leitura, a compreensão e a conversão, que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Porque muitos católicos, os carismáticos e outras da renovação carismática, eles leem a Bíblia, mas eles permanecem na ignorância em relação aos dogmas da Igreja Católica. Certo? Obrigado, Não foi sei se eu esclarecedora a respondi a sua resposta. pergunta. Sim, respondeu. Obrigado, Tá. viu? Nada. Quem é o próximo, Anderson? Próximo é o Daniel. Quero só fazer um adendo. Essa questão, inclusive, da tradução, né, do intento de Lutero, é um dos dizeres da Reforma Protestante, né? Eles quererem que a palavra fosse divulgada a todo o povo, né? Já antes de Lutero, a Wycliffe na Inglaterra, que é um pré-reformador,
que ele traduziu uma parte da Bíblia para o povo inglês. Aí a gente vê também João Calvino na França, mas ele conseguiu atuar mesmo em Genebra, na Suíça. E a gente vê que aonde o evangelho, um reformador, um avivalista passou, a Bíblia foi levada até como instrumento de alfabetização. Então, todo grande homem de Deus tinha um intento, e tem um intento, de que o povo aprenda as Escrituras, e, se necessário for, até alfabetizar o povo, né? Isso, muito boa a observação. Agora o irmão Daniel quer perguntar. Vai lá, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, professora Defa. Boa noite, Daniel. Eu gostaria de saber uma coisa em relação ao catolicismo. É porque os católicos não são conhecidos por ter uma Bíblia diferente da nossa, que são também os conhecidos livros apócrifos, não é? Sim. Mas claro, porque até onde eu sei, os livros apócrifos são aqueles que não são da Igreja Católica, que nós não temos, porque eles não foram inspirados, não tiveram inspiração divina, como os demais livros. Mas na Bíblia não diz, se eu não me engano, nos Evangelhos, que se quem acrescentar um J ou um tio ou tirar é pecado. Então, mesmo esses livros, bom, sendo os apócrifos, quer dizer, já que é da Bíblia e foram tirados, então eles, como é que eu posso dizer? É certo ou não incluí-los, já que com essa passagem dos Evangelhos? Olha, essa história que a gente ouve por aí, né? Que a Bíblia católica é uma, a Bíblia protestante é outra. Isso é lenda. A Bíblia é uma só. A diferença entre a católica e a protestante é porque na Bíblia católica nós temos esses livros apócrifos, que foram inseridos em 1546 no Concílio de Trento. Eu tinha até colocado isso aqui, mas por conta do tempo eu suprimi, mas foi muito oportuna a sua pergunta. Então, esses livros apócrifos, eles foram inseridos na Bíblia Católica em 1546, no Concílio de Trento. Por que que eles não constam na Bíblia nossa, na nossa tradução, na Bíblia que nós usamos? Por quê? Primeiro, existem inúmeras justificativas. Primeiro, eles nunca fizeram parte do cânon hebraico. O cânon são os livros considerados sagrados. Então, no cânon hebraico, não existiu nenhum desses que estão lá na Bíblia Católica, que é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Por que os livros apócrifos não estão na nossa Bíblia? Nunca foram citados no Antigo Testamento, porque a gente sabe que os livros que estão inseridos na Bíblia, 66 livros, eles citam uns aos outros. Foi feito esse batimento quando foi para definir quais seriam os livros que fariam parte do cânon sagrado, lá em Alexandria, que foram estudar os manuscritos hebraico, cânon hebraico, eles foram fazendo esse batimento, um livro que citava o outro. Isso era uma prova irrefutável de que esses livros teriam sido inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Outro, por que os livros apócrifos não estão na nossa Bíblia? Porque eles ensinam e apoiam doutrinas contrárias às Escrituras em geral. E as Escrituras, elas não têm nenhum ensinamento que contradigam uns aos outros. Esses livros que estão inseridos na Bíblia romana, eles são livros históricos. Eles não são livros sagrados. Por que que eles não são livros sagrados? Porque eles têm doutrinas, eles têm ensinamentos contrários às doutrinas bíblicas. Por isso, eles foram deixados de lado. Se você lê esses livros, você vai ver que a escrita é diferente.
eu li o primeiro Macabeus, é completamente diferente da escrita da Bíblia. Ele pede desculpas, o autor, se não está escrevendo o que você esperava. Em canto nenhum na Bíblia, em livro nenhum na Bíblia, você vai encontrar esse tipo de redação. A redação dos livros da Bíblia é uma redação clara, objetiva, forte, é uma redação que não tem dúvida. O autor, ele não escreve com dúvida. Os autores da Bíblia, eles escreveram com certeza, porque eles estavam sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Outro motivo dos livros apócrifos não estarem na nossa Bíblia, porque Jesus não cita. Nos ensinamentos de Jesus, ele não cita nenhum desses livros. A gente encontra Jesus citando Isaías, Jesus citando Daniel, a gente encontra Jesus citando Moisés, mas os livros apócrifos, a gente não encontra Jesus citando nenhum desses livros apócrifos. E, para encerrar, os escritores dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse também não se referem a nenhum de seus escritos. Então, esses livros apócrifos, eles não estão inseridos no nosso cânon sagrado, porque neles não foi achado inspiração divina. Esse é o real motivo desses livros não fazerem parte da nossa Bíblia. Mas, gente, tirando esses livros, o resto da Bíblia católica é igual à nossa. Isso aí não é motivo para eles não conhecerem as escrituras. Mas, na verdade, se eu interromper de novo, professora Deco, eu achei importante, antes que a outra pessoa perguntasse, que é relacionado a essa mesma pergunta. Porque, por exemplo, até onde eu sei, pelo que me disseram, alguns livros da igreja, alguns dos nossos livros da Bíblia, os católicos têm capítulos a mais, como, por exemplo, Daniel. Para nós são 12 capítulos, mas para eles são 13. Isso também faz parte de acréscimos. Eu tenho aqui onde eu pesquisei. Olhe, por exemplo, Esté tem acréscimo. Então, no Concílio de Trento, além deles definirem esses livros que estão na Bíblia católica, que são livros apócrifos, eles definiram também acréscimos aos livros canônicos, que Esté tem acréscimo, o livro de Daniel tem acréscimo, tem também a história de Susana, Daniel 13, que é um acréscimo colocado pela Igreja Católica, e tem a história de Bel e o Dragão, que é Daniel 14, que também é apócrifo. Não existe inspiração nesses textos que foram acrescentados aos livros canônicos da Bíblia. Certo? Desculpa a ingenuidade, que eu acho que eu já sei a resposta do que eu vou perguntar agora, mas mesmo assim está na cara, mas não consigo perceber. Mas caso para refutar, além disso, que assim, caso um católico pergunte, então como é que você sabe que um livro ou capítulo teve inspiração do Espírito ou não? Pela leitura. Pela leitura. É só você ler que você vai ver, olha, quem lê os livros apócrifos com temor de Deus, você vai ver, quem lê os livros apócrifos com temor de Deus, com isenção de ânimo e sinceridade, você vai notar neles a ausência da inspiração divina. Não existe. O texto, a redação é diferente. E aquilo que eu falei, quando foi para definir os livros que faziam parte do cânon hebraico, quando foi para definir quais livros fariam parte do cânon sagrado das Escrituras, foi feito um estudo pelos estudiosos, pelos pais da igreja, pelos rabinos, estudiosos da Bíblia lá em Israel. Então, eles fizeram um estudo minucioso, texto por texto, para definir aqueles que
tinham inspiração divina. E esses ficaram de fora. Esses certo, obrigado. que estão citados aqui, tá certo? Mais alguém? E aí, Anderson, tem mais alguma pergunta? Odeva, tem a mãe da Letícia, ela perguntou aqui, só fazer um comentário antes, é o seguinte, tem muito livro do Novo Testamento, né? Inclusive até agora recente, eu acho que foi em 80 ou foi em 90, uma década dessa, em que acharam um evangelho de Judas, né? Aí você pode perguntar por que esse evangelho de Judas ele não foi incluso. Ou então porque outras versões de evangelhos não foram inclusas. Porque há pelo menos aí, do evangelho de Marcos, quase 80 ou são 90 escritas sobre ele. Mas somente o que está agora é o original que o pessoal se utiliza. Os outros evangelhos que por aí tem, como de Tomé, o próprio de Maria Madalena, eles não entram porque eles contradizem os textos principais. O de Judas, ele contradiz os evangelhos sinóticos e até o evangelho universal, que é o evangelho de João. Então, muitas vezes os textos não entram porque eles contradizem os originais até do Antigo Testamento. Né? O livro de Tobias, meu Deus, é uma aberração porque o cara chega a negociar com um demônio e ainda ensina feitiçaria. Exatamente. Mas aí... É por isso que eles ficaram fora do cânon sagrado, viu? E assim, agora você dizer isso para um católico é complicado, né? Porque eles têm que quererem aprender, eles têm que buscarem esse conhecimento. E isso aí eles podem encontrar, pesquisar, está cheio de textos que explicam sobre essa questão. Mas isso aí, o acréscimo desses livros e desses textos não altera em nada, porque a realidade do Evangelho de Cristo está no Novo Testamento, que todos esses livros aqui, eles ficam no Antigo. Então, no Novo Testamento, onde está a realidade do Evangelho, se eles lerem realmente, eles vão ter o conhecimento da salvação, necessário para a salvação. Diga, Anderson, outra pergunta. A mãe da Letícia perguntou sobre a renovação carismática. Só puxar aqui para ver o que foi que ela perguntou. Ela só queria saber como surgiu dentro da igreja. Pronto. Olha, a renovação carismática é um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica que se propõe a ler a Bíblia. Eles dizem que não adoram Maria, mas na realidade eles adoram sim. Eles adoram porque eu conheço uma pessoa que era da Igreja Católica, que era da Renovação Carismática, e ela mantinha o mesmo costume de adorar a Maria. Então, assim, é um movimento que hoje, antes, assim que surgiu, ele teve muita visibilidade, mas hoje está sem aparecer muito, porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Bíblia, gente, a leitura da Bíblia sem o Espírito Santo, ela não tem efeito. É preciso o Espírito Santo de Deus para que a palavra, o evangelho, faça efeito na vida da pessoa. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia aberta ela é um livro qualquer. Se não tiver o Espírito Santo, a pessoa não vai ter o conhecimento. Eles têm a Bíblia, eles lêem a Bíblia, mas não faz efeito para eles, porque eles estão cegos, arraigados, agarrados às raízes católicas que estão inseridas nele. Antes, se você quiser fazer mais alguma complementação a respeito disso aí, para a irmã. Só citar mesmo que nós temos 2 grupos conhecidos aqui da Renovação Carismática. Um é o próprio Shalom, a gente vê aqui o Aleluia perto aqui da nossa igreja. Anderson, boa noite, pessoal. Assim, Boa noite. eu até frequentei, né, assim, um tempo, o Shalom e tudo, mas o que a irmã Odeva falou é uma coisa muito interessante. Você precisa se desprender da religião, né? E assim, fui católica 28 anos na minha vida, assistia a missa todo dia e rezava o terço. Mas quando eu comecei a frequentar a renovação carismática e comecei realmente a ler a Bíblia,
a verdade me libertou, né? Então, assim, foi automático quando eu comecei a não me satisfazer, não ser mais preenchida com o que eles pregavam. E aí eu precisei procurar a igreja evangélica, né? Foi quando realmente eu fui, minha sede, né? Saciou. Então, assim, a curiosidade era de saber mesmo o começo, como foi, né? Mas como ela está aí, já me respondeu, que foi só, um movimento, né? Não é assim, não foi nem tanto É um aceito. movimento que não produz efeito. Só produz efeito em pessoa como você, que tem sede, busca conhecimento e se aprofunda. Isso. Aí é se o Espírito Santo age na vida, como o Espírito Santo age na sua vida. Como nessa da minha colega. Essa da minha colega, ela era católica praticante, e ela pegou ali a Bíblia e começou a ler, e ela começou a ter sede de conhecimento demais, até que o dia que ela disse, eu vou para a igreja evangélica. E foi, começou a assistir os cultos, e hoje ela é uma crente no Senhor Jesus Cristo. E é muito verdade esse versículo que a gente é liberto, e é mesmo, assim, de todo preconceito, né? Meu esposo no começo tinha até um certo preconceito com a igreja evangélica e tudo, mas ainda assim, na minha simplicidade, ele também, nós dois somos batizados juntos, né? Com todo o preconceito que ele tinha, ele também aceitou e se deixou ser lavado pelo Espírito Santo, né? É porque a verdade liberta, né? É verdade. A verdade liberta. Cai a venda dos olhos, como a Valéria está dizendo. Certeza. E é verdade. Sai aquela cegueira que estava nos olhos da pessoa. Engano, né? A gente chega até a se revoltar por ter sido enganado por tantos anos, né? Exatamente. Mas assim, mais alguém? Maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? O Senhor é maravilhoso. O Senhor, olha, o Evangelho é algo assim, que não existe palavras para descrever. O poder, a clareza, a leveza, a liberdade que traz a vida do ser humano. O Evangelho de Cristo. Mais alguém? Odeva, sabe alguma coisa sobre a teologia da libertação? Que parece que é uma vertente do catolicismo que quer retirar a questão milagrosa de Jesus e quer deixar só questões físicas ou alguma coisa assim? Tem como explicar alguma coisa sobre isso? Não, eu vou ser bem sincera. Eu ainda só ouvi, como você diz, mas assim, saber me aprofundar, eu não me aprofundei. Então, eu vou abrir para, se o Anderson souber alguma coisa, falar sobre essa questão. A teologia da libertação, ela praticamente surgiu aqui na América Latina. O grande teólogo brasileiro ligado à teologia liberal, Leonardo Boff. O Boff, isso. Eles são altamente ligados aos partidos de esquerda, inclusive o Boff faz muito lobby aí, você vê com frequência bandeira do PT, do PCdoB. Então, é um movimento em que eles ligam muito ao Jesus humanizado, né? Uma espiritualidade humanizada, né? Dentro do evangelho, nós temos também a teologia da missão integral. O evangelho protestante, existe uma versão da teologia liberal chamada teologia da missão integral, em que aqui no Ceará, o grande representante da teologia da missão integral é o pastor Carlos Queiroz, da Igreja de Cristo, né? Os mais antigos das igrejas protestantes lembram dele, mas o maior expoente na teologia da missão integral brasileira hoje é um pastor chamado Ariovaldo Ramos, né? E muitos desses pastores são da mesma ala da teologia liberal. Eles humanizam demais Jesus, né? Inclusive a questão do Gênesis para eles é totalmente científica, né? Então, assim, o que, pelo menos até onde eu sei da teologia liberal, é basicamente o que tu perguntou. É a questão da humanização de Jesus e colocando por baixo a questão da divindade, né? E colocando o serviço, né, do cristianismo a favor do setor social. Uma igreja muito mais ativa socialmente do que espiritualmente. A favor dos direitos humanos, né? Isso. Também. Isso. Pelo menos isso é o que eu sei. Se o Felipe tivesse online, eu acho que o Felipe sabia mais. Não sei se ele está aqui ainda. Eu acho que o Felipe ótimo. Eu acho que o Felipe já saiu. Pronto, mais alguém? É isso mesmo, agradeço. Muito obrigada, irmão Débora. Obrigada, Anderson. Tainara. Cadê o Vitor?
Oi, me chamaram aí? Aí, pronto. Felipe, olha aí, Aí o mestre. Felipe. Fala aí, Felipe. Pronto, sobre essa questão da teologia liberal aí, da teologia da libertação, né, a gente vai falar um pouquinho, né? Não vamos aprofundar, porque senão é muita coisa, né? Mas ela, com certeza, vem, né, um ramo, né, que sai do liberalismo, dos ideais, né, propostos pelo liberalismo teológico. Então, entendendo as ideias geradoras, né, você entende as novas teologias. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre as igrejas inclusivas, né, chamadas inclusivas, né, de onde é que vem essas ideias, né, vem tudo da teologia liberal, e aí tem um evangelho social, né, tem outro enfoque, né, tem outro ponto de vista, mas aí fica para a semana que vem, ou enfim, quando for a gente for falar da teologia liberal. Eu acho que é outra aula, essa teologia aí. Porque tem muito assunto, muito conteúdo. Muito conteúdo. Pronto? Cadê o Vitor Diógenes? Ok, E aí, Pronto, irmã. Eu me tornei cristão há pouco tempo, sabe? Há um ano atrás. E, tipo, o único que é protestante é só eu, sabe? Sim. E assim, é complicado, assim, porque você vive numa família católica e tem pensamentos diferentes, sabe? Mas eu está com relação à salvação. Eles vão ter essa salvação do que eles acreditam? Não, olha, de acordo com a Bíblia, certo? A salvação é única e exclusivamente por Jesus Cristo. Você ouviu toda a aula. Você ouviu que o catolicismo, ele é centrado no culto a Maria, e não no culto a Jesus Cristo, que é o Salvador. Então, se eles não deixarem esses erros e se converterem a Cristo, não terão salvação. Agora, o meu conselho para você não pode chegar para o católico e despejar isso que eu falei para vocês, porque eles não vão aceitar, não vão entender, certo? Então, para as pessoas católicas, o que a gente pode falar é das boas novas do Evangelho, que Jesus Cristo salva, que todos nós somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, por conta desse pecado, todos nós precisamos de um Salvador, a Bíblia diz que entre Deus e o homem só há um intercessor, que é Jesus Cristo. Então, você procura esses textos para evangelizar. Não confronte a sua família, não entre em guerra com a sua família. Não. Ore por ela e peça sabedoria de Deus, para quando surgir uma oportunidade, você sabiamente dá uma palavra, certo? Não de crítica, não de apontar o erro, não de meter o dedo na ferida, porque muitas vezes a gente estraga porque a gente não sabe evangelizar os nossos irmãos católicos. A gente vai logo na ferida, a gente ataca logo Maria. E não é assim. Jesus não mandou a gente atacar os líderes das religiões. Ele mandou pregar o evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. É o evangelho significa boas novas de Cristo. É isso que tem que ser pregado. A gente não pode chegar para uma pessoa, qualquer que seja a religião, um espírita, um católico, os homossexuais. Por que os homossexuais têm tanta raiva dos evangélicos, dos crentes? Porque os crentes não têm sabedoria. Eles vão pregar para eles vão logo botando o dedo na ferida, apontando o pecado. E não é assim. A gente tem que evangelizar qualquer pessoa que não conheça a palavra, você tem que ir mostrando o amor de Cristo por ela. E não apontando erro, apontando pecado, apontando falta, dizendo que a religião está errada. Não, não faça isso, porque você vai entrar em guerra com a sua família. Agora, ore, peça sabedoria para, se aparecer uma oportunidade, você falar. Convide para ir um culto na igreja, ore e convide, não insista, não fique aquela pessoa que é pessoa goteira, que fica batendo na mesma tecla. Não. Eu conheço inúmeros exemplos de pessoas que ganharam a família assim. Eram só eles, só a pessoa na família, mas ela foi orando,
com sabedoria, dentro de casa, até que conseguiu um dia levar seu pai, sua mãe, ou o esposo, a esposa para a igreja, e a partir dali o Senhor começou a trabalhar. Essa é a maneira correta da gente agir em relação aos nossos familiares que não conhecem a verdade. Amém? Amém, irmão. Obrigado. Viu? Nada. E aí? Alguém tinha perguntado sobre confissão dos pecados. Sim. Sobre o que acho. Quem foi que perguntou? Quiser ligar o microfone? Foi a Carol. Carol, fala aí. Cadê? Ela queria saber o que a senhora diz sobre a confissão dos pecados, né? Que a Igreja Católica fala. Com os pais. É mais é mais um dogma, é mais uma interpretação errada da palavra, que a Bíblia não deu poder aos papas, aos padres, para perdoar pecado. Nem tampouco reza de terço, Ave Marias, Pai Nossos, tem poder de perdoar pecado. Não, você não encontra respaldo na Bíblia Sagrada. Então, a confissão dos nossos pecados, ele deve ser feito ao Senhor. É tanto que quando a gente aceita a Cristo, o pastor não pergunta o que foi que você fez. Não. Não precisa você abrir a boca e dizer, porque o fato de você, quando está na igreja, que o pastor faz o apelo, que você vai lá na frente, ali, publicamente, é uma confissão de que você é pecador. E Deus entende isso e lhe perdoa os pecados. Agora, se a Bíblia diz que nós podemos pecar. E aí ele diz, filhinho, se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao pai. Então, no caso da gente pecar, não precisa procurar o pastor para me confessar, para dizer, eu pequei, eu fiz isso, aquilo outro. A gente dobra os joelhos, conta para o Senhor e pede perdão. E ele perdoa. Essa é a verdadeira confissão, quando necessária. Mas, quando a pessoa aceita Cristo, ela nem precisa contar ali na igreja, na frente de todo mundo, nem tampouco dizer para Jesus, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não precisa, porque o Senhor sabe todas as coisas, certo? Então, essa confissão da igreja, que é feita perante os papas, os padres, homens pecadores, que têm, às vezes, mais pecado do que os pobres que estão se confessando, isso aí não tem respaldo bíblico. Nenhum, total. Mais alguém? Não, se o Anderson quiser falar mais alguma coisa, Anderson. O pessoal encerrar para te dar um descanso. São quase 2 horas já. Não, por mim não. Eu sou tranquila, viu? Eu vim de família católica, eu sou a minha mesma história, a mesma história do Vitor, a mesma história da Thaís e talvez de outros aqui. Eu fui o primeiro protestante da minha família, né? Eu me converti aí aos 14 para os 15 anos. E eu me lembro, por pouco eu não adentrei na renovação carismática, porque a renovação carismática ela é uma espécie de JUC, ela absorve muitos jovens, né? E eu já estava entrando para a segunda Eucaristia, né? Que é a Crisma. Já tinha feito a primeira Eucaristia, né? A catequese, passei pelo catecismo, e eu me lembro quando eu me confessei com o padre, né? Pediram, eu disse assim, não, você faz uma lista de pecados. E eu sempre fui muito sincero, eu disse para a freira aqui que eu estava catequizando a gente. Eu disse assim, a senhora tem certeza que eu tenho que contar todos os pecados? Sim, meu filho, é importante. Mas, irmã, com sinceridade, já está dando mais de uma folha. Aí ela disse, mas como é que pode? Você só tem 13 anos, mas vocês disseram todos os pecados, eu escrevi tudo. Aí ela, então, diga pelo menos 10 principais. Eu, tudo bem. Então, quando eu cheguei até o padre, ele ainda disse assim, reze tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso e tantos credos. E eu fiquei, vou rezar, orar, e no que isso vai resolver tudo isso. Hoje eu entendo essa questão da confissão dos pecados. Por exemplo, um jovem me cura com um problema com pornografia, com um problema com essas questões, quando ele chega até nós com a confissão do pecado, é para desaliviar, às vezes, a culpa, pedindo um conselho, uma orientação. Eu não entendo com que 30 Ave Maria, 20 Pai Nosso, vai poder resolver a situação de alguém que está carregado de um pecado. Nesse ponto de confissão, eu
não posso concordar. Alguém queria perguntar? Tu quer saber sobre as orações repetitivas que as pessoas estão fazendo? Se é em vão, é isso? É sobre isso, Anderson, será? Ele Isso, ele está falando, é o Renan. Olha, Renan, a Bíblia já diz, né, que é em vão. É em vão. Essas orações, porque elas são mecânicas, elas são automáticas. É como que você ligue um robô para... Você se torna como um robô, que está repetindo N vezes aquela mesma coisa e não faz efeito nenhum. A única oração que está na Bíblia é o Pai Nosso. Só que, se o Pai Nosso também for orado de forma mecânica, repetitiva, sem a ligação com Deus, também não serve de nada. Porque o intuito da oração é ligar, levar você a ter comunhão com Deus. É você falar com Deus, é você abrir o seu coração, é você dizer o que está no seu coração para Deus. Ah, mas Deus já sabe. Ele sabe, mas quando a gente abre o coração e fala para Ele o que está dentro de nós estamos fortalecendo a nossa relação com Ele, nós estamos demonstrando para Deus que nós temos confiança nele, porque a gente conta para Ele coisas que a gente não conta para ninguém, e uma reza mecânica, ela jamais vai corresponder ao que está no seu coração. Às vezes você está, a pessoa mecanicamente rezando, ela está com o pensamento longe de outra coisa. Então, essas rezas mecânicas, Ave Maria, crê em Deus Pai, que eu não sei nem o nome direito, e até o Pai Nosso, se forem de forma mecânica, não faz nenhum efeito. São meramente repetitivas e palavras jogadas em vão, jogadas fora em vão. E aí, Anderson? Eu acho que encerramos. A irmã Cineide Atiolu aqui, que é a mãe da André, estava querendo comentar, não sei. Eu queria primeiro agradecer pela aula aí, e queria dizer que a Bíblia ela não é de particular interpretação, e que eu guardo no meu coração o seguinte, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu acho que essa é a chave, é a autoridade que Cristo tem sobre as nossas vidas. E eu quero agradecer a oportunidade e mandar um beijão para essa professora maravilhosa. Oh, irmã, obrigada. Deus abençoe. Um beijo para a senhora também. Eu tenho muito prazer em ministrar essas aulas, sabe? E assim, sabe, é muito interessante como Deus faz as coisas, porque presencial era muito difícil, né? A gente se deslocar de casa, ficava tarde, tinha que terminar 9 horas, porque ficava tarde para ir para casa. Agora a gente tem a comodidade de ministrar a aula na nossa própria casa, sabe? Bem tranquilo, sem se preocupar com o tempo. Então, é perfeito para a gente fazer estudos, estudar e se aprofundar na Bíblia Sagrada.